Já quero trazer um novo debate aqui. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, cancelou a visita a Jair Bolsonaro, que aconteceria nesta quinta e havia sido solicitada pelo próprio ex-presidente. Vamos entender os bastidores disso com o nosso Matheus Dias, que está aqui em São Paulo e vai contar pra gente agora. E tem fogo amigo entre os motivos desse recuo aí do governador, hein, Matheus? Bem-vindo. Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. No caso, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes confirmou oficialmente que Tarcísio deixou de ir a esse encontro com Jair Bolsonaro por conta de compromissos oficiais no estado. Só que os bastidores apontam outros motivos também. Pessoas ligadas ali ao governo de São Paulo, interlocutores, afirmam que Tarcísio teria sim se incomodado com a atual conjuntura dos fatos, em que pessoas ligadas à direita, inclusive as mais próximas de Jair Bolsonaro, no caso os filhos, têm criticado constantemente o governador de São Paulo como se ele estivesse tentando ir por caminhos próprios, vias próprias e não apoiar de fato o candidato escolhido, Flávio Bolsonaro. No caso, Tarcísio teria se incomodado, pelo que dizem os interlocutores, e até se magoado, já que publicamente sempre reforça o apoio a Bolsonaro e também o cuidado ali com o padrinho político dele. No caso também, esses mesmos interlocutores que foram ouvidos aqui pela Jovem Pan dizem que outro fator que também poderia ter incomodado Tarcísio é uma entrevista recente de Flávio Bolsonaro, na qual ele diz que esse encontro entre governador de São Paulo e ex-presidente seria também para fazer com que Tarcísio seja mais explícito, tenha mais ali um apoio público a Flávio Bolsonaro. E essa pressão sofrida pelo governador de São Paulo não foi vista com bons olhos, segundo dizem os bastidores, viu, Evandro? No caso, Tarcísio continua mostrando apoio e disse publicamente, inclusive, que esse encontro seria para mostrar apoio e até para ver se Bolsonaro precisaria de alguma ajuda na qual o governador poderia fornecer, viu, Evandro? Matheus Dias, eu estava aqui conversando com... porque assim, gente, deixa eu contar um bastidor para vocês, porque eu fui exposto enquanto o Matheus Dias contava essa história do Tarcísio de Freitas. Toda vez que entra um repórter aqui de São Paulo, os nossos integrantes do Google Street View aqui, Alan Gani e Fábio Piperno, ficam tentando adivinhar onde esse repórter está. Em que rua você está, Matheus, pelo amor de Deus? Eu não sei o nome da rua. Não tem problema. Não tem problema. E aí, o que eu ia falar? Rapidamente. Depois você checa o nome da rua e fala pra nós, pelo amor de Deus, para não matar os nossos amigos aqui. Eu ia dizer que esses dias atrás o Matheus entrou e tinha um senhorzinho fazendo elíptico aqui nesse prédio. E aí a gente viu lá ele fazendo o elíptico dele enquanto o Matheus Dias ia trazendo as informações. Então era isso que eu estava mostrando ao nosso grupo aqui no bastidor, enquanto me expuseram. Obrigado a todos por essa exposição maravilhosa. Mas assim, eu quero falar também de uma outra situação, porque o governador Ronaldo Caiado falou também nessa quarta-feira sobre uma suposto racha na direita nas eleições de 2026. O que ele disse, Matheus, que está numa rua Horse with No Name? Conta aí. Ele negou, Evandro, ele negou. Ronaldo Caiado negou e também se incomodou bastante com essa suposição, já que, na opinião dele, mais candidatos com o mesmo objetivo não significa nenhum tipo de divisão ou racha. Vamos ouvir. Num primeiro turno, vários candidatos, não quer dizer que a direita esteja rachada. Eu não consigo entender, tá certo? Como você tem um sistema eleitoral de 2 turnos, achar que você tem que ter uma candidatura única no primeiro turno. Quer dizer, então, revoga-se a legislação eleitoral. Paulista é região central de São Paulo? Pois é, assim então como outros aliados também, governadores, no caso Romeu Zema, no caso Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, todos eles são pré-candidatos e apostam nessas candidaturas como uma forma de união para desbancar o governo atual também, Evandro. Eles mesmo apontam, assim como o Caiado falou, que 2 turnos possibilitam então que a divisão de votos acabe tirando votos do PT e aí no segundo turno todos eles se unam em torno de um mesmo candidato a quem for para o segundo turno. Encerra esse link, não revelando em que rua estou para não dar esse gostinho para os comentaristas do 3 em 1, de quem acertou ou de quem errou.
mas o fato é que é aqui próximo da região central de São Paulo, viu, Evandro? Ai, Matheus, você veio mandar essa lorota aqui pra mim que você não vai revelar pro pessoal não saber. Você pergunta aí, você vê em que rua você tá e você conta, pelo amor de Deus, porque aqui nós estamos entre jornalistas. Não tem essa de, não vou contar, ninguém tá curioso, tá todo mundo curioso pra cacete e você vai me entregar desse jeito? Vai lá checar e você me conta aí em que rua você está. Vamos falar sobre essa situação envolvendo a direita, esse suposto racha, e começando pela situação de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que tinha então uma visita autorizada nessa quinta-feira, alegou compromissos, mas o que estão dizendo é que Tarcísio está querendo evitar um pouco desse fogo amigo, principalmente dentro da própria família de Jair Bolsonaro, que tem pressionado para que ele se afaste, digamos, do protagonismo de uma possível candidatura à presidência da República em 2026 e deixe todo o espaço aberto para Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia esse desentendimento entre aqueles que pertenceriam ao mesmo grupo, hein, Alan Gani? Olha só, Evandro, eu vejo que o governador de São Paulo, ele está um pouco cansado de ser tratado como uma espécie de plano B, né? Então, de banco de reserva. Então, ele quer uma definição logo em relação a isso. Eu lembro que, no Direto ao Ponto, ele disse o seguinte, olha, presidência da República é chamado. Então, ele não quer ir lá barganhar para ser o candidato à presidência da República, mas ele quer que o pessoal da direita, os bolsonaristas, se entendam e aí chamem ele para ser o candidato da direita. Caso contrário, eu vejo que ele não quer se submeter a esta situação que para ele talvez seja um pouco humilhante, passar com o chapéu na mão, implorando ali por uma candidatura, até porque, Evandro, ele tem uma eleição praticamente ganha aqui no governo do estado. Inclusive, essa apuração está lá no nosso site, jovempan.com.br. Você pode acompanhar, ler todos os detalhes e entender a situação e os bastidores que envolvem essa visita de Tarcísio de Freitas, que estava autorizada, não será cumprida agora. O governador disse que vai solicitar uma nova data para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o pedido foi feito pela defesa do próprio ex-presidente. Fábio Piperno, o que você acha que está rolando aí? Foi um dia histórico na carreira do político Tarcísio de Freitas. Foi o momento de autoafirmação e certamente o passo de maior rebeldia que ele deu até hoje em relação à família Bolsonaro. Por quê? Ele iria a esse encontro. E é óbvio que ele, como um político experiente, ele sabia o que certamente iria ouvir. Só que eu acho que Flávio Bolsonaro queimou etapas e precipitou tudo. Ele realmente deixou o governador de São Paulo em uma situação uma saia justa, muito chata. Quer dizer, olha, o Tarcísio está indo lá para ouvir que o candidato sou eu e que nós vamos apoiá-lo para governador. Eu acho que isso era dispensável. Quer dizer, deixa o Tarcísio deixou o governador de São Paulo, é bom que isso sempre seja enfatizado, numa situação de um mero coadjuvante. Então ele olhou e falou, então não vou, resolvam vocês. Porque aí eu acho que tem duas coisas importantes, talvez também ele comece a trabalhar com uma outra expectativa, que é o seguinte, a família Bolsonaro tem insistido sempre nisso, tem Flávio Bolsonaro como candidato definido e ponto. Não existe transferência ou venda ou empréstimo de capital político. Eles sabem fazer contas. Eles sabem que se Tarcísio é candidato agora e vence, automaticamente já é candidato à reeleição em 30. E será que Bolsonaro seria um sobrenome ainda tão importante em 34? Tenho dúvida. E se tiver uma redução de pena drástica, não muda o jogo, será? Mas aí que tá o negócio. A 2 anos de pena, só de cadeia. Então, mas dependeria de uma ação do Tarcísio, de uma anistia, de um indulto, e aí, mais aí, quer dizer, ficaria ainda mais preso a ele. E na outra ponta, Flávio Bolsonaro, e hoje também é tema de algum comentário que eu vi hoje, e a gente também tem repetido isso aqui sempre, é um candidato jovem, ele tem 45 anos, e aí chegaram à conclusão de que, bom, mesmo que perca a eleição para Lula, em 30 não tem Lula, e ele vai ser um cara de 49 anos, com um vasto futuro político pela frente. Então, por que ceder a bola para o Tarcísio? O que você acha, Lucas?
Eu vi achei muito interessante o Caiado colocando aí, não tem fragmentação na direita. Como não tem fragmentação na direita? Tem fragmentação dentro da família Bolsonaro. Você tem facções dentro da família Bolsonaro, não vai ter fragmentação na direita, né? Porque de um lado você tem lá os irmãos, né? O Flávio, o Carlos, o Eduardo, aí você tem a Michele, que também tá mexendo os paus. Aliás, que família muito unida, né? Eu vejo isso com muita curiosidade, né? O Tarcísio também tá aí se colocando, ele fala que, o Brasil precisa de um CEO, né? Querendo se lançar como presidente da República. O que me confunde também, porque o Tarcísio ele nunca foi CEO, né? Ele sempre foi funcionário público, né? Mas há sim uma grande fragmentação na direita, eles estão tentando de qualquer jeito ali se fechar, o Flávio Bolsonaro tentando definir cada vez mais a candidatura dele, mas eles não estão conseguindo se falar ali entre si, tá uma grande zona o bolsonarismo, como sempre foi, né? Mas você tá bravo? Bravo? Não, tô brincando. Foi só por causa disso. Eu tô adorando. Eu quero ver. Ele já lançou chibatada em todo mundo numa frase só. Agora, falando sobre essa situação, nesta segunda-feira a gente recebeu aqui o Duda Lima, que é um dos principais estrategistas políticos do país, atuou nas campanhas de Jair Bolsonaro, também na de Ricardo Nunes aqui em São Paulo, e nós fizemos uma pergunta para ele sobre essa fragmentação da direita e o quanto isso traria ainda mais fragilidade diante de uma competitividade com a esquerda. E ele trouxe um detalhe interessante que na análise dele é o seguinte: ele vê hoje na esquerda uma organização porque é uma pessoa mandando e todo mundo obedecendo. Essa pessoa quem? O presidente Lula. Ele fala algo e todo mundo replica isso da mesma maneira, diferentemente do que acontece na direita hoje, em que você tem várias lideranças tentando buscar algum tipo de protagonismo ou o espólio de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que dentro desse microgrupo também há desentendimentos, bastante alinhado com o que você acabou de falar também, né, Lucas? Eles estão brigando pelo espólio do Bolsonaro, é isso. O Bolsonaro, ele tá vivo, mas politicamente ele vem morrendo, ou alguns dizem que já morreu, né? Eu não digo que morreu porque ele ainda tem muito apoio na sociedade, né? Mas agora você tem vários polos ali tentando brigar pelo espólio dele. Só que ninguém tá conseguindo fazer isso muito bem. Veja, isso mostra, todo esse conflito que a gente está analisando aqui, mostra o fracasso que os governadores tiveram ao tentar se lançar nacionalmente. Nas pesquisas, eles não passam de 2%, 3% no máximo, né? Você tem figuras outsiders da política que fundaram partido ontem, vídeo Renan Santos, que está ultrapassando alguns governadores. Então, assim, é lamentável ver como os governadores não estão conseguindo se lançar nacionalmente, e eu creio que o nome vai ficando cada vez mais fechado em Bolsonaro. Até porque, só para concluir, né, o Jair Bolsonaro, ele não encara a política como um estadista, né, como alguém que quer nomear um sucessor digno de levar suas ideias para frente, até porque ideia ele não tem nenhuma. Ele enxerga como negócio, e negócio tem que ficar dentro da família. Fala, Piperno. Claro, eu concordo com isso, porque veja, Bolsonaro, ele enxerga a direita brasileira como uma rede de franqueados que deve obedecer a ele. Então ele determina qual vai ser o papel de cada um, qual vai ser o tamanho de cada um. E aí, o Duda Lima, ele faz uma leitura que é muito óbvia e é típico de quem realmente sabe ler números, sabe ler resultado de pesquisa. Ora, existe no outro campo um nome só, então é natural que não haja essa fragmentação. E hoje tem uma nova... E isso é um problema e uma solução, porque é um problema também porque você não tem sucessor, não tem ninguém para vir depois, né? Porque também aí vem uma sutileza, né? Que a gente até falou sobre isso dessa semana. Hoje tem uma nova pesquisa, Atlas Intel. A gente vai trazer já ainda. Então, só um spoiler. Não vai contar tudo. Não, mas no caso a Atlas Intel, ela traz um resultado de primeiro turno, já considerando votos válidos, e que é igualzinho o resultado final do primeiro turno em 2022. Vejam quanto deu o presidente Lula em 2022 e quanto dá nessa pesquisa de hoje. Fala, Gani. Olha só, o grande desafio da direita, né, o grande risco, eu diria, se for fragmentado, vamos imaginar que vá o Flávio, que vá o Tarcísio, que vá o Caiado, enfim, é não ir um candidato para o segundo turno. O risco é aí. Porque é claro que se for alguém para o segundo turno, se houver segundo turno, eu vejo que naturalmente a maioria da direita, da população que se identifica com a direita, vai votar
naquele candidato que foi para o segundo turno, uma espécie de voto útil. Então, o grande risco desta fragmentação, Evandro, é justamente perder a eleição no primeiro turno. Vamos lembrar que do outro lado, até agora, tem um candidato que é forte e que tem a máquina na mão. Eu só quero, pra gente arrematar esse bate-papo aqui, que dizer pra vocês que nenhum dos dois acertou aonde o Matheus Dias estava. Ele estava na Alameda Fernão Cardim. Não faz essa cara de quem, nossa, imaginei. E não vem com essa, não, você não me engana. Ali na viradinha da Campinas, estava na cara. Você falou perto da Campinas. Não, foi, acho que foi o Piperno. Eu falei que foi quente, ficou morno. Tava quase acertando, Piperno. Enfim, todo mundo errou.